Boa noite, senhora Boa Cris. noite, como vamos? Tudo Tudo bem? certo? Graças a Deus, já estou com papel e caneta da Sex ainda, ó. Tá bom Para anotar demais. que com certeza hoje tem conteúdo muito bom, viu? Primeiro, obrigado aí, seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegando, para quem vai assistir a gente Vou depois. mandar aqui Muito também um aviãozinho para o pessoal chamando. vamos. Sempre Agradecer bom, muito né? a aceitar o nosso convite, para estar aqui conosco. A gente está com os projetinhos aí. E que bom, estamos conosco. Esperar o pessoal, em 5 minutinhos a gente vai Mandei. conversando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Daqui a pouco o Bem-vindo. pessoal entra aí. A gente vai conversando, que hoje, com certeza, o tema é bastante interessante e polêmico, né? Como a gente falou, vamos falar de É, coisas é, polêmicas. Então, até aproveitando, Cris, a gente, como eu falei, a gente é mesmo como se fosse um café, né? Apesar de hoje ter ficado à noite, boa noite, Camila, seja bem-vinda, viu? Camila fez algumas perguntas também, né, Camila? Camila está assumindo aí a sindicatura tem poucos meses, mas quer entrar com a gente já com o pé direito na sindicatura, né? tá aí. Esse, esse inclusive, Priscila disse que vai entrar aí, mas tem uma reunião, mas queria muito que ela participasse com a gente, né? Até porque foi a pessoa que nos apresentou, né, formalmente. É, E a gente está com um projeto, né, até com o Comitê Cris, para quem está chegando, para quem vai assistir depois. Realmente, já é um movimento que a gente tem que fazer, é realmente tornar a sindicatura mais profissional. isso. Inclusive, tô até, já conversei, se lembra, Tiago Cris. Boa Sim, noite, já Cláudia. confiado. Cláudia, você tem que estar aqui. Estou falando até do nosso projeto. E eu vou conversar com ele sobre o êxodo dos profissionais, da profissão de profissionais. Quantos profissionais bons acabam deixando de estar na sindicatura por conta da desvalorização? Exatamente. Né? Eu sou advogado, ele é advogado, e a gente estava falando sobre, até no, né, na SEX, falando dessa dificuldade, né? É o como às vezes a gente se esbarra ali nessa, nessa ausência e às vezes a gente acaba preferindo realmente enveredar outros ares e isso é ruim. Então, o nosso projeto, e aí comentando com Cláudia, Cris, Priscila, a gente quer realmente tornar os síndicos inigualáveis um movimento mesmo para que a gente se torne síndicos profissionais inigualáveis, no sentido de que a gente precisa melhorar, né? Mas vamos Perfeito. lá que o pessoal está chegando. Pode falar, Cris. Está chegando. Desejar formalmente aqui as boas-vindas. Vou falar um pouquinho sobre Cris, gente. Primeiro, formalmente agradecer seu convite, tá? Cris, ela já é gestora condominial há mais de 15 anos, tá? Tem MBA em gestão de pessoas e educação corporativa. Ela é idealizadora, quase que não sai, idealizadora do Empodera, né? Idealizador do Empodera Salvador. E por que eu precisei pegar papel? Porque é muita coisa, tá? Co-idealizadora do Iron Síndicos Brasil, que é um projeto muito interessante. Conheci lá, quero ter mais profundidade. Ela é CEO do meusíndico.vc e membro da diretoria da revista dos condomínios, além de uma pessoa excelente, uma sumidade, e vai falar. Eu vou abrir aqui também quando você falar, porque, Max, você quer participar ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. E aí, Cris, então, seja bem-vinda, tá? Fala um pouquinho Obrigada. sobre você, quem ainda não te conhece, para a gente começar nosso bate-papo. Perfeito, Giovanni. Primeiro, um prazer estar aqui, né, como convidada e assim, sinto falta, inclusive, porque eu terminava fazendo muita live, tinha esse contato com as pessoas e a correria da vida terminou me distanciando um pouco. Então, é esse momento que eu consigo interagir aí com o público, as pessoas mais distantes, né? Então, assim, é um prazer realmente estar falando com o que eu gosto de fazer, né? Condomínio é minha cachaça natural. E eu sempre digo, a gente nunca está com esse jargão de que a gente sabe tudo. Isso, na realidade, precisa ficar muito em evidência, porque na hora que o síndico acha que ele sabe tudo, que ele não precisa mais aprender, mora aí o perigo, né? Então, assim, eu, graças a Deus, sou rodeada de pessoas que são sedentas pelo aprendizado. A gente não vai acertar todas as vezes, né? A tendência é que a gente cada vez mais, com o conhecimento, com as pessoas que a gente vai aprendendo, com os eventos, a gente consiga ferramentas para que os erros se tornem cada vez menores, mas somos humanos, né? A gente vai falar de um assunto que ele roda muito pelo emocional também, porque a gente aqui não está falando só sobre obrigações legais, a gente está falando aqui sobre relações mesmo,
né? Como é que essas relações acontecem, como é que o síndico, às vezes, se sente prisioneiro de uma gestão que muitas vezes não era para realmente existir dessa forma, não tinha necessidade de chegar a alguns picos que realmente termina tomando. Então, nesse conceito, é que a gente vai bater esse bate-papo aqui. Estou vendo vários amigos aí, Rildo, Luciana, sejam muito bem-vindos, porque realmente é isso, a gente faz essa troca, a gente coloca realmente para o público o que a gente sente. É claro que com muita prudência, a gente sempre levando a teoria como nosso centro, né? Porque é o que eu falo, Giovanni, a gente precisa entender que toda hora as leis mudam, as condicionantes mudam, né? Então a gente precisa sempre estar atento, porque uma hora o que a gente está achando que é devido não é mais. A gente antes tinha a experiência de ter uma procuração da forma formal, do papelzinho lá, todo mundo assinado, e agora a gente tem a possibilidade de conseguir ter uma procuração virtual e válida para poder participar de uma assembleia. E as pessoas não têm esse conhecimento. E como é que a gente consegue, na hora que a gente vai realmente acessar essas pessoas e esses conhecimentos que estão aí, né? Pulsando nos eventos aí condominiais. Ah, que legal, mais uma vez. Estou vendo aqui a doutora Jamile Mascarenhas também, que ela é a Seja vice-presidente, né, bem-vinda. do Direito Condominial. Seja bem-vinda, doutora. Conheci na Enasex e outras pessoas conheci lá, que eu não conheço ainda pessoalmente. Muito obrigado pela participação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho realmente sobre esse tema que é realmente bastante complexo, né? E, de fato, só o que Cris falou é importante, por isso, a assessoria, né? Ser um síndico bem assessorado, para uma assessoria jurídica, uma assessoria de engenharia, uma administradora competente, é necessário, tá? O síndico ele não sabe tudo, não vai saber sobre tudo, e cabe a gente ajudá-lo. Doutora Jamile, vou chamar, hoje teve um evento da senhora muito bom, tá? A senhora participando ali, tá? Obrigado por ter Sempre tempinho para estar com a arrasa gente aqui, sempre. né, Cris? E em um dado momento, a senhora vai vir aqui conversar um pouquinho sobre direito condominial, tá? Com Aí, certeza. aí dá aula, É, aí sabe muito. vocês duas, eu estou aqui para aprender, que meu papelzinho e caneta está aqui. Eu Mas, sempre digo assim, com você falando sobre assessoria, Giovanni, é muito importante a gente colocar que é um jargão, a gente sempre busca assessoria jurídica para o condomínio, né? E aí a gente precisa entender que o síndico, hoje mesmo, para uma assembleia que eu vou fazer amanhã, eu contratei uma assessoria jurídica para mim, como síndica. Então, assim, é uma situação que às vezes os síndicos não têm essa opção, né? Acham que não precisam, acham que já estão, na realidade, com todas as ferramentas. E foi de extrema importância. Então, assim, é uma nova modalidade, né? Que às vezes os síndicos terminam aproveitando aí o jurídico do condomínio para tirar dúvidas, mas não é o legal, né? O jurídico do condomínio é para o condomínio, para assuntos coletivos. Então, vamos também fazer essa separação e muito importante. acabou, é um bate-papo, viu, gente? A gente vai chegar lá no tema que a gente estreou, mas você trouxe um tema importante, que é a respeito da responsabilidade civil do síndico, né? Então, às vezes a gente fica se preocupando só com o seguro do condomínio, mas, pessoal, é importante você que é síndico ter um seguro responsabilidade civil. Tem vários. Eu, por exemplo, tenho um seguro, não é caro. E o nome já sugere, te dá uma tranquilidade que você não tem noção, porque, Isso. querendo ou não, você é responsável por dolo ou sem dolo, com intenção ou não. Então, quando você tem um seguro que te dá uma segurança para você poder agir, e lógico que você não vai agir de forma leviana, mas Isso. eu acho que o que o Cris falou é essencial. E a gente, né, advogado do condomínio é do condomínio, mas às vezes o síndico sim precisa ter uma assessoria mais direta, porque às vezes realmente fere dos interesses da coletividade. Né? Isso. Então, Isso. parabéns. É muito importante. E aí, Cris, falando um pouquinho. Gente, mais uma vez, muito obrigado a quem está nos acompanhando. A gente tem uma Olha, comunidade Luiz que a da gente fala sobre. Elime, muita gente boa, viu, Giovanni, entrando. É, Muito bom, muito bacana. quero depois conversar com essas pessoas. A doutora Mascarenhas já combinou ali que vai estar aqui conosco, tá? A agenda de junho, graças a Deus, está fechada, graças a esse encontro, que eu conheci muita gente, já fechou, muito assunto está para chegar. A de julho está aberto com essa doutora Jamile. E lembrar que a gente tem que quiser, é só digitar comunidade, vai falar comigo, vou falar do nosso grupo que a gente está fazendo, porque a gente está com um movimento de síndicos profissionais inigualáveis.
Priscila, a Cris não está aqui, mas ela já aceitou esse desafio nosso aí. Como eu falei, os Síndicos Inigualáveis não é de Giovanni, não tem essa intenção. Na verdade, vai Isso, tirar meu nome, a gente quer tornar um movimento mesmo, isso. porque a gente vê a necessidade que a nossa região, eu fico muito feliz por saber que muitas pessoas que eu vejo como bons nomes no Brasil são da Bahia. Então a gente está perto, né? A gente Orgulho consegue, de ser baiano. como a música, né? A música, né? A gente sabe que os movimentos, realmente a Bahia, ela mais uma vez, assim, não desmerecendo os lugares, obviamente, mas a gente percebe como a Bahia está realmente fazendo bons nomes. Você, doutora Jamile, Andréia, Sérgio, são apenas alguns dos nomes que eu conheço, estou citando aqui, não desmerecendo outros, que é daqui, né? E é tão perto, eu acho que esse movimento realmente traz para a gente algumas vantagens. E aí, Cris, já conversando aqui, a gente sabe que isso é um tema polêmico, mas e chegou até as perguntas, eu prefiro desistir. Mas aí, será que tem jeito atuar num condomínio cuja o conselho fiscal é da oposição? Então, Giovanni, é um assunto bem delicado, né? E que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, porque eu já realmente vivi instrumento suficiente para trazer para vocês. E a opção mais fácil é desistir mesmo. A opção mais fácil é renunciar. Eu vi até uma história seu falando, né, sobre isso, que é muito mais fácil, é muito mais raro você encontrar quem te ajude. Quem quer atrapalhar, quem quer prejudicar, é muito mais fácil. Vai ter vários, né? Só que o que, é que a gente precisa entender? Na hora que o síndico entra no condomínio, ele precisa entender o seu papel. É ótimo a gente conseguir fazer uma gestão compartilhada, é ótimo a gente conseguir colocar essa comunicação muito em evidência, mas a gente não pode perder de vista que quem na realidade é responsável civil e legal é o síndico, tá? Então, a gente não pode terceirizar essa atividade. Então, às vezes, o síndico, na tentativa de conseguir agradar, e muitas vezes até no início mesmo, a gente conseguir fazer a participação, divide assuntos, pergunta, né? Gente, o que é que vocês acham? E isso, na realidade, muitas vezes é confundido, as pessoas achando que o síndico só vai fazer a atividade quando eles autorizarem. Tudo tem uma diferença. Existe uma participação do conselho que precisa realmente chancelar, principalmente situações emergenciais, mas o conselho ele não vai conduzir 100% as atividades do síndico. E, e aí, Giovanni, eu trago uma situação muito delicada. Às vezes esse conselho ele é feito ou de pessoas que querem ser síndico e ainda não conseguiram, ou de pessoas que já foram síndicos e tiveram uma gestão frustrada, ou então são de pessoas que de fato querem conhecer a área, né? Querem tomar conta do seu patrimônio, querem entender realmente o que é que tem ali. Eu acho muito positivo. O condomínio tem que participar, porque senão vai pagar realmente o seu boleto por pagar, porque ele não vai entender qual é a logística daquilo ali, por que o condomínio está aumentando, por que o condomínio está diminuindo. Mas, assim, o que não pode perder de vista é o respeito. E aí, Sim. nesse momento, na realidade, eu preciso me colocar como síndica e responsável legal quando esse espaço ele é invadido. Invadido de que forma? Quando a subsíndico ou o conselho resolvem dizer porque eu sou subsíndico e você vai fazer o que eu quero. Porque eu sou presidente do conselho e você já vai fazer o que eu tive um relato de um presidente do conselho que queria que ele aprovasse as contas, ele tivesse acesso à conta e o síndico não. O síndico não poderia fazer nada sem que ele aprovasse. Então, veja que situação que a gente termina lidando. É, Então, assim, a gente vai falar desse aspecto, né? E falar também sobre o aspecto emocional, o desgaste emocional que essas pessoas terminam levando para a gente, quando de fato a relação não existe mais, né? a Então, gente a gente vai dialogar. a gente bate, ó, e você, eu já passei por isso, você também, quem já passou, já falando com a gente, tá? Sobre essa dificuldade, às vezes o Conselho Fiscal, a gente vai ter aqui uma live sobre isso com a doutora Marise Drey, que ela vai falar sobre aspectos políticos, né, da Assembleia. E de fato, às vezes, o Conselho, ele era alguém de retaliação política. É geralmente um condomínio que perdeu, então agora eu perdi você do Conselho. Isso é muito comum, eu acho que é o mais comum você está concorrendo, né? Eu já aconteci em vários. Perdi, então eu quero ser do conselho agora. Né? Que é de fato aquela pessoa que vai lá ou para fiscalizar de fato, ou às vezes só para apontar na primeira oportunidade.
E aí é curioso que isso acontece não só para síndicos profissionais, para síndicos moradores também. Lógico, eu acho que é muito pior para síndicos moradores, síndicos profissionais, perdão. Eu já tive a oportunidade do Conselho Fiscal me pedir a folha de presença para eu assinar. Às vezes que eu vou e eu não vou porque eles não estão me vendo lá. Aí você vê o absurdo. E outro condomínio, o conselho vai assinar o seu contrato. Peraí, contrato. Então, eu acho que o que você falou é muito importante, que a gente, enquanto síndico, tem que se posicionar. E aí eu falo sempre nas nossas lives aqui, só passando para você, que não é só, às vezes, um síndico despreparado, às vezes o condômino despreparado. O Sim, conselho despreparado reflete em toda uma coletividade. Por desconhecer de regras, e eu vou falar de uma assembleia que eu vi polêmica na quarta-feira, por conta disso. Houve um requerimento dentro da Assembleia, esse requerimento foi aprovado, né? Porque eu acho que. E aí, os advogados condominialistas, não sou eu, podem falar sobre isso, né? Um condômino requereu um adendo, né? Requereu um pedido, é preciso levar para votação, se tiver dentro da pauta, lógico. sim. Foi aprovado como é o nome que dá? O pedido, esqueci agora, Foi deferido, né? mas o pedido, quando ele fala, o encaminhamento, obrigado, Sim. lembrei agora. Então foi aprovado e a culpa é do síndico, porque vocês, o síndico de fora, sabe? Então eu acho muito importante essas observações, né? E o aspecto emocional, lógico, né? A É gente muito fala sobre importante, isso. Giovanni, assim, e tava Luiz da Elmi aí, a gente, nessas responsabilidades civis, a gente tem muitas manutenções para fazer. E é uma ilusão, muitas vezes, dos condôminos que não entendem o nosso trabalho, ou então do conselho que acha que, na realidade, vai fazer o síndico de fantoche, utilizar o síndico para fazer as obras que eles querem, da forma como eles querem, melhorar o ambiente que eles querem, e não é assim. É por isso que a gente tem que ir e ter à mão sempre a parte técnica da situação. Qual é a escala de prioridade? A gente vai fazer a inspeção predial. Porque a escala de prioridade que é para mim não vai ser para Giovanni, não vai ser para Rildo, não vai ser para Jamile. Então, como é que a gente desempata isso? A gente faz um laudo de inspeção predial, uma vistoria, né, para os casos, né, de mais críticos, que tem muitas pendências que precisam ser resolvidas. A gente traz essa criticidade, leva para a Assembleia, para os condôminos, na realidade, partilharem dessa decisão, porque a gente precisa compartilhar com isso, porque muitas vezes a gente leva para a Assembleia, foi até uma discussão lá no grupo de síndicos, a gente está tendo fiscalização sobre o AVCB agora e muito forte. E é algo que os condomínios e os condôminos e o conselho negligenciou até então. A gente cansou de levar, na realidade, para a Assembleia e as pessoas, né, recusando, dizendo que nunca ia ter notificação, que isso nunca ia acontecer. Só que, assim, é o nosso papel a gente fazer da forma certa. Então, na hora que eu não levo as partes fundamentais e obrigatórias, quando eu já entro numa gestão que tem uma previsão orçamentária que já não contempla essas manutenções, eu preciso fazer constar numa assembleia legítima, compartilhar com os condôminos exatamente o que está acontecendo. Porque depois, quando o prejuízo acontecer, quando o acidente acontecer, quando as coisas realmente vierem a gerar prejuízo, o síndico precisa entender a parte que ele vai se resguardar. Porque na hora que o síndico fala assim, olha, Giovanni, eu preciso fazer a reforma da fachada. Por que eu preciso fazer a reforma da fachada? Não é porque eu olhei para a fachada e vi a fachada preta. É porque tem que ter um estudo, tem que ter um orçamento, tem que ter os apontamentos, tem que ter exatamente quais são as causas que estão levando aquele problema da fachada. Ah, não, Cristiane, mas a prioridade da gente é a reforma do parquinho. A Assembleia decide, só que eu preciso colocar na realidade junto com o jurídico depois, se tiver um prejuízo, como é que eu vou fazer para tomar essa decisão, já que a Assembleia está me impedindo. Então, assim, o Conselho ele precisa entender todas essas problemáticas. Eles precisam entender a que ponto que a gente precisa realmente parar eles e dizer, o parquinho não é prioridade. Eu preciso dar vazão e chamar uma assembleia para falar exatamente do que está aferindo o risco. Se dentro da Assembleia vocês quiserem sugerir na próxima pauta que a gente traga uma melhoria para o parquinho, a gente traz, não tem problema. Mas o meu papel, realmente, de responsabilidade civil, eu fiz. Então, essas divergências, elas começam daí. Porque quando o síndico
ele começa a tirar essa fantasia de que eu sempre digo, né, nas minhas assembleias, se vocês estiverem esperando uma síndica que fica olhando para o sofá de veludo, não me elejam. Eu não vou ser a síndica do sofá de veludo, a não ser que esteja tudo em funcionamento e o sofá de veludo seja um item que realmente os condomínios queiram muito. Mas eu vou ser aquela síndica que vou estar realmente priorizando as manutenções e as questões legais disso. Eu cheguei a ouvir de um conselho de que o teste de estanquidade de gás era algo que eu estava fazendo somente para me proteger, que não era algo que eles precisavam fazer, porque eles nunca fizeram isso, né? Então, assim, isso precisa ficar muito vivo de você trazer as normas, publicizar isso em assembleia, mostrar exatamente o que precisa realmente ser feito, porque são tantos anos sem fazer, quando você aparece, claro, a despesa vai aumentar. E o síndico vai ser vilão disso, né? Exato. E aí fica, o síndico profissional só quer gastar o nosso dinheiro, né? E aí vem essa, ninguém quer, por isso que eu sempre falo também, a ignorância é uma dádiva. Né? Às vezes a pessoa não sabe o que ela está falando, e aí para ela é muito tranquilo ser síndica de um condomínio. Eu peguei um condomínio que tinha 7 anos sem lavar o tanque, gente. Assim, uma limpeza de tanque. Não sabe as consequências que é chegar se a vigilância sanitária bater lá, alguém passar mal. Isso. Não tem seguro predial. São coisas assim bem básicas que não tem. Aí você chega e tava tudo funcionando antes desse síndico chegar. Eu acho que esse é o aspecto da politicagem, né? Da política do Isso. pão e circo, Isso. que infelizmente ainda é muito comum. As pessoas querem ver a ponta do iceberg, elas querem ver, é como você falou aí, um sofazinho de veludo, um parquinho arrumado, e pouco importa se o teste de estanqueidade não existe. Pouco importa se o AVCB não está, não tem AVCB, não tem a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Pouco importa porque não são aspectos visíveis. Isso. E aí você tocou num ponto bem importante, conectando ao síndico e ao conselho. Como a gente tem muito conselho despreparado também, eles querem fazer de fato do síndico um bode expiatório. Bom, ninguém quer, então você vai ser o síndico, e aí, como a gente está te pagando, você vai fazer o que a gente quer, Isso. sob o resguardo de que eu só sou conselheiro. Né? Isso. Eu tive esses problemas em economias assim, e aí isso dificulta muito, né? É uma rigidez de formalidade em alguns momentos para os proteger, mas as coisas práticas não querem que sejam feitas. E aí você vive nessa realmente nessa corda bamba, né? Com É. um conselho desse jeito. E é importante entender, Hildo até falou, né? De entender que as pessoas muitas vezes elegem o síndico, o conselho fiscal e o conselho consultivo como se fossem as mesmas coisas. E aí eu estava com um conselheiro tentando explicar isso, que ele não estava querendo assinar o balancete, porque no balancete dizia que ele também era responsável por aquela aprovação. E ele dizendo, não, quem tem a obrigação de aprovar isso é o síndico. Eu digo, mas o síndico está aprovando, né, o que ele está colocando naquele balancete, mas você tem um papel como conselho fiscal de conseguir dar o parecer e fazer os indicativos devidos, né? Então, assim, eles não entendem justamente quando eles entram, sempre eles querem eleger um conselho fiscal, entendendo de que eles vão ter mais poder, e esquecem, na realidade, do conselho consultivo. E, às vezes, quando elegem o conselho consultivo, eles acham que o conselho consultivo, eles vão mandar em tudo. Tipo, o síndico não vai fazer o que ele quer, o síndico vai fazer o que eu quero, porque nós somos o conselho consultivo. Então, assim, é a parte que a gente precisa diferenciar, porque essa parte do fiscal ainda existem muitas pessoas que entram nesse conselho fiscal sem uma base contábil, sem não ter tido nenhum tipo de referência para poder conseguir analisar, porque são folhas e folhas, é um balancete denso. Né? Dependendo de como a administradora consegue reportar aquilo ali, é um balancete que é muito difícil de entendimento. Então, assim, não é brincadeira. Eu vejo que o doutor Wanda, nas suas palestras, ele até fala que a gente está vendo o dia que a gente vai começar a ter conselho profissional para conseguir validar as contas.
Porque o conselho acha assim, não vou assinar o balancete e eu estou reprovando as contas do síndico. Só que existe uma penalidade aí, não é só reprovar. Sim. Você não pode escrever lá, reprovo. Sim, reprova por quê? Qual é a qualificação? O que aconteceu? Está com falta de quê? Então, assim, existe toda uma problemática que às vezes é feita de forma deliberada, né? E aí as pessoas não veem a consequência disso aí. E aí, falando, hoje eu não estava vendo os acompanhamentos aqui, Cláudia estava fazendo alguns comentários, vocês vão colocando aqui. E aí, falando sobre isso, aí puxando para a da jurídica, né, que a gente é da área jurídica, por isso que até há agora, nesse anteprojeto, que vai mudar, a gente sabe que vai mudar a legislação condominial, e que bom, espero que passe, o anteprojeto ele sugere que haja penalidades para um conselho fiscal omisso. E, de fato, pessoal, eu sou síndico com você há muito tempo. Então, o que acontece? Já cansei de chegar em assembleias de prestação de contas, lembrando, quem aprova as contas do síndico, quem lembra, é o conselho, ou é a assembleia, não é conselho. O conselho dá Isso. parecer que, E inclusive, não é nem recomenda. vinculante. Mas qual é o problema? Já cansei de chegar, as pessoas candidatas a ser conselheiras fiscais estão lá, não olham uma conta. Chega na prestação de contas, cadê parecer do conselho? Ah, eu não olhei, não. Ou seja, não olhou, aí a gente fica no dilema horrível. Por quê? Porque os próprios condôminos, qualquer um pode olhar, não é só conselho, mas aí cada um fica empurrando. O conselho, ou os condôminos dizem que não vão aprovar porque o conselho não olhou. O conselho não olhou e aí fica um Um jogo de jogando para empurra o e o outro. síndico, né? Fica nessa celeuma aí, lembrando que não é vinculado e cada um pode olhar, qualquer um pode olhar. E aí tem até uma dica, eu vou postar, já gravei a respeito disso, tá? O síndico pode entrar com ação de prestar contas. Aí, com a consultoria jurídica aqui. Se não está conseguindo resolver dentro das assembleias, o síndico tem esse direito, um direito potestativo, não precisa contestar, de chegar a prestar as contas lá no judiciário. Olha, minha parte eu fiz, eles não querem, minha parte está aqui. Então, realmente, Isso. né, essa dificuldade quando o síndico quando o conselho da oposição, né, a gente trabalhar muito com essa questão confusa, né, de um conselho omisso. Isso. E assim, levar sempre em consideração que existe penalidade também nessa desaprovação deliberada. Não é fazer. Porque é a nossa imagem, né, Giovanni? É a nossa Perfeito. reputação que está em jogo. Então, assim, o síndico não pode pensar, não, eu vou renunciar porque o conselho está me difamando. Então, eu vou até o final. Porque, assim, eu posso sair no mês seguinte. Mas enquanto eu estiver, eu vou precisar, na realidade, fazer o certo, eu vou precisar que eles entendam que existe um trâmite ali para poder conseguir ser aprovado. Então, não, a gente não pode achar normal as pessoas denegrirem nossa imagem. Não é Perfeito. assim. Está havendo algum desvio? Está encontrando alguma coisa que na realidade não foi encontrada nos balancetes? Você fez alguma recomendação durante todo o ano sobre isso? Porque ainda existe essa ponderação, a pessoa não faz nenhuma recomendação durante os meses. Quando chega na Assembleia de Prestação de Contas, o que é que eles fazem? Não recomendo a não aprovação. Não recomenda a não aprovação, por que, que não faz isso nos balancetes Mês a mensais? mês, né? Então, Exato. assim, porque a sinalização também acontece. Às vezes o síndico tem uma formatação de trabalho e o conselho quer que naquele condomínio tenha uma outra orientação, cabe um alinhamento, cabe você formalizar a formatação que você quer. Então, assim, eu sempre coloco o Giovanni que boca todo mundo tem e fala o que quer. Só que a gente precisa começar a agir quando essas irresponsabilidades começam a acontecer, principalmente em assembleia, porque senão a gente vai banalizar a nossa atividade, como se sempre o síndico fosse o ladrão, sempre o síndico tivesse as coisas obscuras, né? Auditoria preventiva é algo que os condomínios não fazem, né? Preventiva de De nada. nada, né? Só querem fazer corretivo. Mas Engenheiro, assim, advogado, não querem auditoria, fazer nada. preventiva de nada, mas assim, considerando de que o síndico consegue indicar sobre as preventivas, a auditoria preventiva também é uma ferramenta de trabalho. A consultoria jurídica preventiva também é uma ferramenta de trabalho. Então, veja só, a gente, na realidade, precisa entender como é, a que limite isso dá. Eu tive um discurso de uma síndica que ela falou assim, Cristiane, o conselho está querendo monitorar até os baldes de cloro que eu compro.
E aí eu falei assim, eu vou te responder isso na live. Ela entrou até eu, disse, eu vou te responder isso na live. A gente, na realidade, precisa ter em mente de que o que a gente precisa fazer no condomínio, o que está prescrito para a gente fazer de manutenção, ele precisa estar na previsão orçamentária. Está na previsão orçamentária, você não tem que ficar pedindo autorização a ninguém para poder conseguir executar. Né? Você conseguiu remanejar, economizou em uma situação, você conseguiu colocar em outra. O que não pode fazer, você pode deixar o condomínio em déficit. Né? Sim. Você colocar na realidade as coisas da forma como ele quer, não pode. Uma situação também que eu passei, eu estou vendo que ela está passando também, é o conselho querer moldar o balancete da forma como ele entende. Só que as administradoras, ela tem uma formatação de trabalho. Quando você contrata, você tem que saber exatamente a formatação de trabalho da administradora. Ninguém pede um balancete da administradora antes de contratar. E Para aí, saber como. depois, Uhum. tem algumas adaptações que as administradoras até fazem, né? Categorias que não estavam podem ser incluídas. Então, assim, mas você modificar toda uma estrutura para se adequar ao que você quer, não faz jus. Então, o conselho, Giovanni, ele precisa entender a sua limitação, principalmente o que está prescrito e indicado nas convenções. Muitas vezes a convenção é omissa, mas o Código Civil não é, É. né? E eu acredito que você tocou no ponto importante até, é o seguinte, se o conselho não entende seu posicionamento, você tem que se posicionar. De fato, às vezes, como eu falei, uma seguidora falou assim, prefiro renunciar, mas às vezes o renúncia é a ausência do embate, ou seja, para algumas pessoas você pode estar confessando que tudo aquilo é uma verdade. E é aquilo que você falou, é sua imagem. E sim, o Conselho Fiscal ele pode sim ser responsabilizado por ausência, por omissão, pode sim, porque há uma responsabilidade. Se assumiu porque quis, como o síndico assumiu porque quis, o Conselho Fiscal assumiu porque quis. Aí ela está falando sobre ordens ali, como é de direito trabalhista, deixa eu explicar. Só ao síndico é dado o direito de representar o condomínio e ser o representante legal com o empregado, tá? Inclusive, ordens indiretas podem ser gerar assédio moral, dano moral, desvio de função, e quem responde é o condomínio. Então, se está acontecendo com você, sempre falamos sobre isso, né? Formaliza, gente. Olha, prezados conselheiros, estamos identificando que alguns conselheiros estão tomando providência. Ressalte que aí, quem faz esse texto? Não dá para fazer agora. Assessoria jurídica. Para o síndico também, gente. Para o Isso. condomínio e para o síndico. Por isso que síndico não pode cobrar barato. E é isso que a gente vai falar, né? Também um dia aqui, que essa história de síndico cobrar um salário mínimo para ficar 24 horas por dia não tá dando certo. No dia eu vou vir ficar participar como visitante aqui da live. É, Eu acho que é assim, ó. É a gente conseguir entender os limites, sabe, Giovanni? E é um aspecto que a gente não pode deixar de falar, é o aspecto emocional sobre isso tudo. Porque, assim, causa um estresse, causa uma demanda emocional enorme, porque você fica estressada, você começa a querer justificar o justificável, você começa a querer fazer respostas muito mais elaboradas do que o necessário, porque você quer responder a 50 mil provocações. O conselho cria logo um grupo de conselho e quer responder 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, meia-noite, sábado, domingo. E se você não responde, você está errado. Né? Então, assim, é uma situação que onde é que cabe o limite? É aí que mora, né? Eu aprendi de uma forma muito dura a dar esse limite, né? Porque assim, eu sou do tipo que eu sempre abro espaço para o diálogo, eu sempre abro espaço para que as pessoas consigam aproximar-se da minha gestão, dar realmente opções, opiniões. E eu me vi numa situação que uma subsíndica começou a convocar reuniões laterais de forma independente para tratar melhorias do condomínio e, e usou o grupo que tem um grupo do condomínio, né? E que ela está também como administradora. E aí, olha a responsabilidade de estar usando o grupo de comunicação oficial do condomínio, convocando uma reunião que o síndico não vai estar e falando na realidade de situações que a gente nem sabe o que está elaborando para aqueles condôminos. Então, olha a responsabilidade disso. A Cristiane parte para a briga judicial. Não.
o que é que faz? Leva para a Assembleia e bota limite nessa situação. Fala, gente, os condôminos, na realidade, eles podem opinar, eles podem estar dando estratégias de como ele quer, na realidade, sua área, suas melhorias, mas a convocação, ela em um grupo formal, né, em um meio de comunicação, ela precisa ser feita pelo síndico, ela precisa ser feita pela administração. Então a gente não pode perder a mão dessa situação, sabe, Giovanni? Porque às vezes o síndico começa a terceirizar e aí o subsíndico vai fazendo reunião, o subsíndico vai convocando, o subsíndico toca a assembleia, o subsíndico presta conta. E quando você vê, é um caminho sem volta. Porque Sim. você já perdeu o controle da sua gestão, entende? É. Por isso que a segurança do jurídico ela é importante para o síndico, né? Na verdade, não conhecimento, né? Não segurança, eu falo assim, técnico, mas conhecimento. O síndico precisa entender quais são os seus direitos e deveres, porque assim, o síndico não tem só dever, não, gente. O síndico também tem direito, e eu acho que é o direito de Isso, ter suas contas, quando negadas, entendida o porquê que eu estou negando, por que eu estou recusando, qual é o fundamento para isso, né? O isso, direito para ele sim dar ordens e só ele dar ordens, o direito dele escolher o dia das reuniões, ou seja, aí existem as possibilidades de direitos também. A gente só isso, fica no síndico nos mais de 140 deveres que o síndico tem, mas ele também tem direitos. Não isso. é? De escolher uma administradora de sua confiança, de escolher um advogado. Eu passei por isso, um cliente, olha, eu sou obrigado a contratar advogado XY? Não. A relação é de confiança, porque no final o síndico responde por todo mundo que ele chamou. Seja ele, Isso, isso, se ele ter sido escolhido por ele ou não. Só abrir aqui o isso. seguinte. Priscila, seja bem-vinda, você chegou, tá? Ei, Como eu te falei, Priscila, o boa espacinho está noite. aberto. E a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto emocional agora, né? Já passou os 30 minutos. Pra gente E aí, assim, fala um pouquinho para você que é psicólogo, com certeza sabe melhor do que a gente sobre como é que a gente se compara nessa situação, nesse aspecto emocional, quando a gente encontra esse tipo de desgaste. Cris, qual conselho você dá para a gente que está passando por essa dificuldade? Eu sempre digo que a gente precisa compartilhar, né? Dizer que realmente a gente está passando por um momento complicado e ter pontos de apoio. Eu mesmo me apego muito com minha família, me apego muito com amigos da área que realmente conseguem escutar e ver se realmente eu estou agindo certo. É isso mesmo? Eu estou indo no caminho certo? Será que realmente eu estou agindo de forma precipitada? E escutar a opinião de outras pessoas é muito importante. Só que assim, Giovanni, eu vejo que as pessoas perdem a mão em acusações, perdem a mão da forma como falam, perdem a mão realmente de que tem um ser humano do outro lado, sabe? Então, assim, as palavras, elas hoje, elas têm um peso muito grande. Então, você não pode chegar numa assembleia e dizer, ah, você praticou assédio moral. Sim, você tem provas? Como é que tá fazendo isso? Ah, chega no grupo de WhatsApp de condômino, chega lá, fala mal do síndico, a perder de vista. O síndico sempre fica sabendo, né? Porque sempre tem alguém que vai Sim, trazer essa informação para o síndico, infelizmente, porque às vezes é melhor até não saber de algumas coisas. Mas aí a gente fica com aquela situação e aí não toma providência, então isso causa um desgaste emocional muito grande, né? Insônia, falta de apetite, a área social na realidade começa a ficar prejudicada, né? A gente na realidade começa a ver que a gente está se desgastando muito nessa gestão. E aí eu coloco como eu coloquei na minha palestra lá na Sex, né? Eu fiz uma promessa para meu marido. Eu fiz uma promessa que é assim, eu vou, na realidade, fazer todos os justificáveis, eu vou conseguir deixar tudo redondo, vou conseguir fazer de tudo com que isso, em nenhum momento, manche meu nome. E depois conseguir repassar e entregar para uma pessoa que realmente consiga cuidar ou não. A gente não pode controlar isso, né? Mas é algo que a gente precisa entregar o que nos faz mal, porque quando o CNPJ ele começa a prejudicar o seu CPF, é algo que assim eu começo a me questionar logo, né? Então assim, eu disse, poxa, eu tô me dedicando, tô tentando na realidade fazer o certo, dando a oportunidade para poder conseguir, né, não desistir do condomínio, e mesmo assim só vem pedrada, só vem desgaste, só vem situações que vão denegrir a minha imagem. Aí eu preciso primeiro realmente ser forte nesse momento, porque a gente desistir nessa hora é o que eu mais queria, né? Era sim. uma
fácil, era mais fácil nesse momento. Só que a gente precisa saber que documento de uma ata, a transcrição de uma ata, as situações, na realidade, que estão prescritas ali, elas precisam ficar muito fortes para que você tenha documentos para se defender dessas acusações, de futuras insinuações que possam existir, né? Engraçado que no Síndico Net em São Paulo, a gente fez uma simulação de assembleia, né? E é muito engraçado porque eu estou passando por uma situação muito parecida, né? E a gente estava tratando, na realidade, situações do nosso cotidiano. E aí a gente pensa e fala assim, gente, olha quantas pessoas naquela plenária estavam passando a mesma coisa que eu naquele momento que estava encarando uma personagem. Então a gente vê que essa situação, Giovanni, não sou eu só, não é a Priscila, não é só o Antônio do Rio, beijo. As coisas, na realidade, não são só com a gente, Sim. né? Então, eu estou vendo aqui a gestão falar não entregue, é justamente o que a oposição deseja. Eu entendo de fato, mas a gente precisa entender também até que ponto a gente consegue alcançar nosso braço. Porque começa a ter boicote, começa a ter sabotagem, começa a ter situações no condomínio que não eram para acontecer e estão acontecendo. Então, assim, não vale a pena. Você vai começar a se expor, né? Sem necessidade. Então, nosso papel é esse, a gente conseguir fazer realmente o nosso papel de forma digna, sempre, 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 quando tiver qualquer problema que a gente vai errar em algum momento, Sim. a gente, né? E aí a gente teve um erro aqui, né? Eu não consegui monitorar isso aqui, vamos corrigir, estou aqui disponível para que faça certo. Então, essa parte realmente ela prejudica muito o emocional. Porque o síndico ele se fecha, Giovanni, numa forma de dizer assim: ah, não, eu não preciso de ajuda. Eu não vou falar para a Giovanni que eu não sei fazer aqui um detalhe do edital, porque senão o Giovanni não vai pensar que eu não sei ser síndico. Gente, para com isso. Sim. É muito melhor você pedir ajuda do que você fazer realmente persistir no erro, né? Então, isso precisa ter toda a situação. Estou vendo que está tendo várias perguntas aí, né? A gente vai chegar nessas perguntas, que eu vou chegar nelas aqui para a gente dar a oportunidade, porque você está vendo que iniciou. Gente, quem quiser fazer uma perguntinha, pede, abre, a gente faz a pergunta, sai, a gente coloca para dar oportunidade. Mas é isso, o que você falou, Cris, é muito relevante, né? A gente tem um grupo de apoio, né? Cris tem algumas comunidades que ela participa, eu participo, inclusive só escrever aí comunidade, que a gente manda o link, onde a gente conversa e desabafa, porque a gente participa de alguns, é o problema comum. Então coloca lá, a gente está aqui para ajudar, né? Eu, Cris, Priscila, Cláudia, a gente está começando um projeto interessante, exatamente para a gente, como eu comentei, Cris, até comentei, não falei com o Cris, viu, Cris? Eu falei, vou chamar Cris para ser nosso apadrinhar nosso projeto, que é, na verdade, a intenção da gente realmente tornar a sindicatura uma coisa mais profissional, né? Eu acho disponível, conte comigo. Pronto. Com certeza, você é maravilhosa. Então, falando desse sentido, desse aspecto, e assim, nada que custa nossa paz, tudo que custa nossa paz é caro demais, pessoal. Então, mas eu acho que esse procedimento de, antes de eu sair, eu vou deixar tudo redondo, é extremamente relevante. Então, é o momento, como o Cris falou, de ter inteligência emocional. Nada de agir com o sentimento, vou sair que deixa tudo aí. É duro. A vontade é jogar para cima e dizer, segura aí seu bagulho que eu não quero mais. Porque é isso. As pessoas não entendem, primeiro, que eu acho que nenhum síndico, por mais bem remunerado que seja, é remunerado o suficiente. Né? Então, assim, a gente não é remunerado, é como você falou, a gente é pessoa, então tá cansado, você chega em casa, dá o seu máximo e ouve aquele copo meio vazio. Por exemplo, na última Assembleia foi levada a apreciação a aprovar 100 mil ou nada. A gente conseguiu aprovar 50 mil e as pessoas começaram a reclamar porque não aprovou 100 mil para academia, por exemplo. Falei, gente, vamos olhar para o copo meio cheio. Tudo bom, que ruim. Porque se tivesse outro movimento, não ia reprovar nada. Então, hoje, eu acho que a sociedade está um pouco doente ainda. Eu sempre falo isso, eu acho que ainda machucada pela pandemia, pela perda que nós tivemos. E as redes sociais, principalmente o WhatsApp e outras redes,
blindam essas pessoas, né? Eu recebo, e aí, sendo claro, Fingem que blindam, né? Fingem que blindam, porque a gente isso. Eu vou dizer nem blindam, né? Acobertam, porque não blindam, é, até porque as pessoas podem ser responsabilizadas, mas elas se sentem no direito de ofender gratuitamente. Eu recebo, eu administro condomínios com 200, 400 apartamentos, ou seja, tem muita gente. Mas é bom, eu sempre olhei isso, e aí eu trago para vocês como uma ideia. Olha a porcentagem, proporcionalmente. Quantas pessoas te incomodam? Lógico que um filósofo, eu esqueci o nome agora, mas ele fala, né? O que me incomoda não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. isso. Então, o que acaba atrapalhando a gente é, é, é exatamente essa necessidade de quem não tem problema ficar quieto, e aí o barulhinho que é pouco, gente. Eu sei que quando a gente é pouca gente, mas quando ela ecoa no espaço vazio, né, faz eco. Ela é. Mas a gente precisa ter sempre em mente, viu, Giovanni, que assim, eu sempre falo, e Priscila falou até isso, eu compactuo muito com isso, viu, Priscila? Eu falo nas minhas eleições, inclusive. Quando a maioria e a coletividade não estiver mais satisfeito com a minha gestão, que às vezes acontece, muitas vezes o perfil do síndico não foi adequado, e tudo bem, gente, tudo bem. Vamos parar de achar que todo condomínio é seu número, porque não é, tem um perfil, tem um público. Mas assim, você está com 30 pessoas a seu favor e está com 4 perturbando, aí você, na realidade, precisa conseguir perdurar. Você diz assim, ó, você vai desistir do processo por causa de 4, as 4 você precisa entender a que dano ela está te causando e procurar os meios legais para poder parar com isso. Porque eu estou vendo Rose, maravilhosa, querida, Semana que falando vem ela aqui está aqui, sobre, dia 17, aliás, né, sobre Rose? Vai um estar aqui. texto, ela está falando sobre imediatismo. E muito do que a gente passa é o que eu estava falando, né? De grupo de conselho, de grupo de condômino. É, na realidade, esse imediatismo de achar que o síndico ele tem que responder meia-noite, ele tem que responder 6 horas da manhã, ele tem que responder no domingo, ele tem que responder a qualquer hora. E quando ele não responde, não, você não estava disponível, né, 24 horas, porque realmente a gente não vai estar. Parem de conseguir divulgar isso em assembleia, de que a gente é 24 horas, porque nós somos síndico 24 horas. A gente não tira a roupa e diz agora eu não sou mais síndico. Se acontecer um acidente, não vai ser eu, estou dormindo. Não, não é isso. Mas você precisa estabelecer limites, né? Então, assim, é algo, Giovanni, que eu vejo, e eu vejo um pouco da fala, né, que Rose está trazendo aí, que realmente as pessoas estão doentes, mas estão doentes e estão deixando o outro doente também, né? E o outro é justamente essa figura que fica na linha de frente, que muitas vezes não tem essa habilidade sobre liderança. E Salimar, querida, minha sócia, está aí na live também. A gente fala muito sobre isso no nosso curso de PDGL, né? Sobre liderança, porque o síndico tem que ser um líder. Só que a gente sabe, gente, das dificuldades. Eu não estou falando para vocês que é um conto de fadas. Eu não estou falando, na realidade, para vocês que vocês vão chegar num condomínio que tem funcionários muito antigos e você vai conseguir fazer gestão humanizada e vai ficar tudo lindo. Não, às vezes é difícil mesmo. Às vezes aquelas pessoas estão fazendo errado há 20 anos. E você, em Sim, 5 dias, vocês não vão conseguir mudar o mundo, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ponderar. E é tão importante, Giovanni, esse espaço de fala, esse espaço do síndico conseguir, que é o espaço que você dá, é o espaço que a gente encontra nas lives, é o espaço que a gente encontra nas palestras, que é, na realidade, a gente conseguir colocar a essência do que é, de fato, ser síndico. Porque, sinceramente, para mim, o que menos importa é números, de ficar lá mostrando 50 mil planilhas para mostrar que eu estou certa. Não, o que eu quero entender é quando, na realidade, as coisas estão andando, quando a gente está valorizando o patrimônio, que a gente está conseguindo concentrar aquela previsão orçamentária, está conseguindo mostrar o retorno do valor que aquele condomínio está pagando na cota. E é engraçado que num condomínio que tinha 10 anos sem manutenção, eu consegui aprovar uma taxa extra de R$ 780. 5 parcelas de R$ 780. E foi algo que assim, Cristiane, como é que você conseguiu fazer isso? Mágica? Não, eu mostrei a necessidade do que precisava ser feito, eu mostrei exatamente que eles poderiam optar, deixar o condomínio deles desvalorizados,
ou de fato fazer algo para pelo menos melhorar o aspecto daquilo ali, né? Então, assim, eu vejo que a omissão e o síndico que está dizendo amém para todos os conselhos, para todas as situações que estão passando do direito que realmente eles têm sobre nossa gestão, ele está abrindo margem para os que falam que não vão fazer. E aí os que chegam e dizem não vou fazer, é considerado vilão, é considerado despreparado, é considerado arrogante, porque na realidade ele está se posicionando com uma coisa que ele não vai deixar a banda passar e depois, quando ele for tiver que responder civil e criminal, ninguém vai te dar a mão, não, querido, para poder ir com você para a delegacia, você vai sozinho, entendeu? Exatamente, exatamente. Inclusive, gente, eu uso o método Gucci, né? Gravidade, urgência e E pendência. É uma matriz, tem várias. Inclusive, eu tenho um modelinho aí num dos posts, eu acompanho. Quem quiser, é só eu pedir, eu faço passo, não também. tem problema nenhum, porque o que a gente quer realmente que a informação chegue. Eu acho que ele fica bem elucidativo. Eu fiz uma tabelinha até colorida, né? Bem vermelhão e verde. Isso. Vai descendo até. Eu acho que dá uma ajudinha ali. E a gente está chegando já ao fim, né? E realmente, como o pessoal está falando. Cris dá uma aula, né? Tanto que está aqui, papel e caneta. Mas ali vai ficar gravado, a gente vai poder assistir. E Ai, aí eu vou te trazer algumas coisas, como Priscila falou, que às vezes realmente é o costume, né? Um síndico errado, chega outro para mudar. É muito mais difícil, né? Porque já está aquele costume, aquilo que você falou. É, aqui, Cláudia está falando sobre a valorização patrimonial. De fato, né? Eu acho que é importante entender que tem perfil. Eu sempre falo isso assim, já falei, qual é o seu sabor? Tá? É importante você saber o seu sabor, né? Não é só porque eu gosto de sorvete de morango que o chocolate é ruim. Mas não adianta oferecer sorvete de chocolate para quem gosta de morango. Vai ser horrível, vai ser amargo, sabe? Então, assim, não é só porque você ouve que você é ruim, que você é incompetente, que de fato você é. sim. Ouvir não quer dizer que seja, né? E é É. isso. E tá tudo bem as pessoas não gostarem da gente, não gostarem do nosso perfil profissional. Enquanto pessoa, aí é outra coisa, porque se você ofende a pessoa, aí você tem sim que ser responsabilizado. Porque, como você falou, atrás do CNPJ sempre há um CPF. Né? Esse É, CPF tem família, esse CPF também sente dores, esse CPF também é um ser humano igual a você. isso. Isso é muito importante. Assim, já está finalizando. Cris. Mas, Rose, obrigado. Ó, dia 17 a gente aqui falando um pouquinho. Dessas últimas palavras, eu gostaria primeiro, assim, de agradecer muito sua participação. Assim, é uma aula, realmente, né? Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente. Você é uma pessoa maravilhosa. Falo aqui publicamente aqui. Tá dando um baita de apoio pra gente. Tô dando E fala risada um aqui, Rio pouquinho do aí. tá aqui perturbando. Hã? Rio do perturbando aqui, eu não gosto de crise. Ela sabe que ela entende no boa. Né? Viu? É, Fala um pouquinho pra é gente meu já. amigo, menina. É meu amigo. Hã? Eu sei, tô vendo ele perto desde cedo. Mas assim, Giovanni, foi uma delícia, assim, foi até bom que eu estou aqui fazendo duas assembleias que eu tenho essa semana, foi até bom para poder conseguir sair um pouco, né? E esse momento que eu termino me conectando com vocês é uma válvula realmente de escape para poder eu conseguir entender que eu não estou sozinha, entender que realmente a gente está no caminho certo, entender que nem tudo vai ser lindo mesmo, que a gente vai ter problemas no caminho. Mas hoje eu vi um post de Lili lá de Minas, e ela falando que a sindicatura ela tem a forma de nos mostrar o quanto nós somos fortes. E isso, na realidade, precisa que isso fique cada vez mais evidente na cabeça das pessoas. Porque as pessoas vão te testar o tempo todo. As pessoas vão te stalkear. As pessoas, na realidade, principalmente, e eu falei isso para você, eu disse, Giovanni, ó, normatize a situação de você estar na internet, de você estar fazendo live, de você estar trazendo conhecimento, porque as pessoas vão tentar menosprezar isso. Eles vão tentar dizer que você é blogueiro, que você é síndico de internet, que você, na realidade, não tem. Sabe? São N coisas, mas aí eu falo para vocês: não é sobre a gente, é sobre eles, né? É a frustração que eles têm, é realmente algo que às vezes é um amargor da vida deles. A gente não conhece a vida da outra pessoa, né? A gente não sabe
exatamente quais são os problemas que essa pessoa está passando. Isso não justifica nenhum desrespeito. Isso não justifica nenhum maus tratos, tá? Mas a gente precisa entender e fortalecer de que a gente não está sozinho. Busque apoio, pergunte ao seu colega como foi que ele fez. Não tenha medo de pedir ajuda, sabe? Então, assim, eu mesmo sempre desabafo com meus amigos, né, da sindicatura. Falo, gente, está acontecendo isso, é porque eu tô na internet que vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Porque eu nunca disse a vocês em assembleia, em live, em palestra, de que era perfeito. Eu nunca falei isso para vocês. Eu dou, na realidade, ferramentas para que a gente consiga driblar essa situação. Então, eu mesmo coloco no dia que eu perder o brilho pelo que eu faço, no dia que eu realmente não encontrar mais sentido para me dedicar, para conseguir realmente mostrar o meu trabalho, eu vou buscar outra coisa que me dê prazer, né? Então, assim, quando eu saí da psicologia, que eu me encontrei na sindicatura e por muito tempo como gerente, e isso me trouxe uma bagagem, na realidade, muito grande de operação, de entender como as coisas funcionavam. Então, eu não troco nunca a minha experiência de operação por qualquer curso que queira dizer que eu vou ser síndica em poucos meses, entendeu? Então, assim, isso precisa ficar pautado. Não tenha vergonha de aprender, não. Não tenha Sim. vergonha de dizer, Giovanni, você consegue me ensinar como é que você faz aqui a sua previsão orçamentária? Eu estou achando que eu não estou conseguindo fazer. Giovanni, olha para aqui. E assim, não é você também explorar o outro para consulta jurídica, consulta, né, É a direito. 100 por hora, que ninguém trabalha de graça nem relógio. Mas eu digo que a gente conseguir compartilhar quando de fato está machucando a gente, quando está causando um dano, quando a gente, né? Eu vejo hoje, e eu lamento muito, a gente teve uma colega da sindicatura que a gente perdeu para o suicídio, né? E a gente não conseguiu enxergar, a gente não conseguiu ver o problema perto de nós, a gente não conseguiu ver que isso estava acontecendo com ela. Então, assim, eu não quero ficar sozinha nisso. Eu não quero que você também fique, né? Então, eu lamento muito, Giovanni, ainda por esses posicionamentos. Eu lamento muito pelas seleções da forma como são feitas, sem profissionais adequados, que querem, na realidade, desqualificar nosso trabalho. Não aceitem propostas indecentes, gente. Isso vai ter um custo, um preço tão caro lá na frente, Sim. né? Que depois você vai tentar. E eu falo assim: eu aprendo com meus erros. Eu aprendo todos os dias com meus erros, mas eu aprendo muito mais com as pessoas que já tiveram outras experiências diferentes das minhas, né? Então, assim, não deixem, não negligenciem sua gestão, porque depois, quando realmente você tentar arrebatar a situação, você não vai conseguir mais, né? É. Então, é a mensagem que eu deixo aí para todos vocês e que a gente consiga fazer uma sindicatura aí cada dia mais forte, mais responsável, né, que a gente consiga mostrar o nosso valor, não de preço, mas o nosso valor de mercado realmente transformar os condomínios. Tá, Cris, muito obrigado a todos participando, né? Como a gente falou, é uma live rápida, muito conteúdo, ela com certeza vai aparecer aqui mais vezes. A gente realmente está pensando nisso. Quem quiser, só digitar aí comunidade, a gente vai mandar o link para vocês conversarem com ele. Cris está lá, inclusive, também. Tem o grupo dela, né, Cris? Se Sim, quiser falar sim. um pouquinho depois, participa. Cris, quem não segue, ele acha difícil, tá? Quem não seguir, mas siga. Cris é uma bússola de fato. Eu acho que ela direciona a gente para muitos caminhos. Então, agradecer em nome dos Síndicos Inigualáveis sua presença aqui, tá? É sensacional. Aprendi muito com você, aprendo muito com você. A cada dia estou lá nos grupos. E assim, dia 17 agora, a gente está. Quarta-feira agora é com o Sérgio Gouveia, falar um pouquinho sobre finanças. E agradecer a vocês, realmente, viu, Cris? Obrigado, obrigado quem está aí, nos acompanhe, vamos continuar. Vai lá, boa sorte. Se precisar, a gente está aqui, meio de longe, viu? Ah, Mas com manda mensagem. certeza. Também conte comigo, Giovanni. Você foi um querido que eu conheci aí, né, na área condominial. Então, assim, eu sempre acho que a gente precisa se apoiar, né? A gente não está sozinho, né? Então, isso que é importante, a gente saber que tem pessoas lá do outro lado que conseguem nos ajudar nisso. E vou seguir aqui, que aqui a noite é longa ainda para fazer a apresentação de assembleia. Vai lá, boa sorte. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí. Realmente foi bem receptivo no pessoal. Tchau, tchau. Valeu, queridos. Tchau, Tchau, tchau. gente.